Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você participa aqui com a gente em nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, Zélio Maia, diretor-geral do Detran. Bem-vindo, diretor, muito obrigado pela entrevista. Hoje começa a fiscalização do licenciamento anual das placas 7, 8 e 10, né? Isso. 6, 7, 8. 6, 7 e 8, exatamente. E aí, como é que vai ser essa fiscalização? Quais as diferenças esse ano? Como é que está também o volume de pessoas que ainda não têm o licenciamento em mãos? Muito bem. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os cidadãos de Brasília. Bem, a fiscalização do licenciamento, ele se dá de forma escalonada. A partir de 1º de outubro, nós fiscalizamos as placas final 1 e 2, mês de setembro 3, 4, 5, e agora, 1º de novembro, 6, 7, 8. 9 e 0 ficará para o início de 2021, ou seja, a partir do dia 2 de janeiro. Até hoje nós tivemos 870 mil licenciamentos já concretizados, contra 1 milhão do ano passado. O cidadão pode imaginar que caiu bastante. Caiu algo em torno de 15% em razão da pandemia. Então, em que consiste o licenciamento? É a liberação do documento do cidadão para ele transitar, ou seja, o CRLV, que hoje é digital também. E para ele baixar ou para ele receber esse documento, o famoso verdinho que você anda com ele na carteira, ou então, hoje em dia, no seu smartphone, ele precisa estar em dia com o IPVA, ele precisa estar em dia com o seguro obrigatório, ele precisa estar em dia com o licenciamento, em que esses tributos, genericamente chamando, estando em dia, você estará com o seu documento liberado, estará apto a circular na cidade com o seu veículo. Tem que estar em dia com as multas também, né? Com as multas também. É porque eu presumo que ele não tem multa, mas se tiver multa, que esteja devidamente quitada. E eu chamo a atenção aqui ao cidadão em que, desde o ano passado, nós temos uma diferença na forma de recolhimento de alguns desses, entre aspas, tributos. Qual é? Sempre quando nós recebíamos o nosso CRLV em nossas casas, vinha já com seguro obrigatório ali junto com o DUT e junto com o CRLV. Hoje não, você tem que entrar no sistema, baixar, é um valor baixo, mas se você esquecer de pagar o seguro obrigatório, que não é para o Detran, não é para o DF, é para uma empresa seguradora chamada Líder Seguradora. Se você não pagar, você não tem a liberação do seu veículo, obviamente não terá o licenciamento para circulação com o seu veículo. Algumas pessoas têm esquecido por causa dessa mudança. Muita gente tem esquecido e isso dá problemas a ele, acha que é porque está com algum problema no sistema do Detran e não está conseguindo baixar o seu documento. Mas antes de qualquer coisa, a nossa orientação é: primeiro, verifique se você pagou o seguro obrigatório. E mais uma observação. Considerando que há 3 meses nós estamos com o portal do Detran e com o aplicativo do Detran, então esse serviço você consegue pelo nosso portal, ok? É o Detran Digital. E, claro, muita gente ainda tem dúvidas sobre a utilização do portal. Se o cidadão tiver qualquer dúvida, ele pode acessar diretamente via e-mail, em que a nossa equipe de tecnologia dará todas as orientações necessárias para ele utilizar o nosso portal. O e-mail, o correio eletrônico é appdetran@detran.def.gov.br. Repetindo, appdetran@detran.def.gov.br. Hoje já dá para fazer todos esses processos digitalmente. Quem ainda precisa regularizar ou tem alguma coisa que ainda precisa? Sim, nós temos hoje 30 serviços. Um ou outro serviço ainda está em formatação, mas a maioria dos serviços, aqueles serviços usuais do dia a dia do cidadão, como, por exemplo, trocar endereço do veículo, trocar endereço da CNH, até a troca da placa você já faz diretamente hoje pelo aplicativo ou pelo portal, em que você faz todo o processo ali e só vai à estampadora e troca a sua placa. Então, diversos desses serviços você já consegue fazer diretamente pelo Detran Digital. Uma observação: a
Cada semana estão ingressando no nosso portal algo em torno de 5.000 usuários. Hoje, nós já temos algo em torno de 120.000 usuários cadastrados no nosso sistema. Esse cadastro você precisa fazer uma prova de vida, que você faz com o próprio smartphone. Me recordo-me muito bem que quando eu estive aqui a última vez, você ainda tinha um tempo de 48 horas para conseguir a devolução de um link para a liberação. Hoje já é algo em torno de 2 a 3 horas, ou seja, estamos a cada dia tentando aperfeiçoando o nosso sistema. Essa adesão da população aos serviços digitais, ao portal e ao aplicativo, foi o esperado ou se esperava menos pessoas do que... Não, está dentro do esperado e do planejado. Por quê? Porque aquele cidadão que não vai precisar trocar a sua carteira, não vai precisar renovar a sua carteira, aquele que não está precisando pagar alguma coisa ou tirar algum documento, obviamente ele não vai fazer o seu cadastramento, ele não procura, ele só procura quando tem a necessidade. Então, à medida que o cidadão vai necessitando do serviço do Detran e sabendo que ele não tem mais as filas, as antigas filas, mas se ele tem um portal à disposição, ele passa a fazer o seu cadastramento. Então, esse cadastramento é gradual. Provavelmente, até o final do ano 2021, nós já tenhamos aí algo em torno de 600 a 700 mil brasilienses cadastrados no portal do Detran. Você citou essa questão das filas, que sempre foi uma reclamação muito grande da população, essa dificuldade de acessar o serviço, alguns problemas, dificuldades, a espera longa. O que dá para fazer para resolver isso? O caminho é a digitalização, algumas pessoas ainda não vão aderir, né? Exato. Não, a fila acabou. Só uma observação, cidadão, só uma observação, Alexandre, a fila acabou. Não existe mais. Qual era o modelo de atendimento do Detran antes do início da nossa gestão? Era você ia ao Detran, pegava uma senha e esperava ser atendido. E essa espera, às vezes, chegava a patamares absurdos de 4, 5 horas. Hoje, não existe esse atendimento. Se o Alexandre for agora ao shopping popular para ser atendido, ele não vai ser atendido. É tudo mediante agendamento. E o agendamento você faz pelo nosso portal, pelo nosso aplicativo. Essa questão do agendamento, então, evita que se tenha uma espera muito longa, resolve esse problema. Antigamente, muito antigamente, ou seja, há 8 meses, né? 8 meses atrás, muitos cidadãos faziam o quê? Ia até o Detran, pegavam uma senha, ia resolver seus problemas na rua ou ia para casa fazer alguma coisa e retornava para ser atendido. Agora não, você faz o seu agendamento, o agendamento em média é a cada 10 minutos, então a cada 10 minutos tem um agendamento ao cidadão e você chega no seu horário e vai ser atendido. No começo da pandemia, com os fechamentos, houve impacto também no Detran, que passou um período fechado. Já deu para resolver a demanda que foi reprimida nesse momento? Como é que está também esse atendimento a essas pessoas que ficaram esperando? Muito bem. O Detran, ele tem, só para o cidadão ter ideia, tem mais de 100 serviços prestados ao cidadão. Além do normal, que todo mundo sabe, carteira de motorista, habilitação, troca de placa, tem diversos outros serviços. Por exemplo, se você vai adquirir um veículo e você é portador de deficiência, você tem que ter a atuação do Detran para autorizar isso. Se você é um idoso e quer um estacionamento, usar aquele estacionamento do idoso, você precisa utilizar os serviços do Detran, que inclusive hoje também é de forma virtual, ou seja, pelo nosso aplicativo e pelo nosso portal. Por exemplo, transporte escolar. A cada 6 meses, os motoristas do transporte escolar, ele precisa renovar a autorização para continuar exercendo a sua atividade. Então, nós temos inúmeros serviços. Esses serviços, todos eles estão migrando para a forma digital. E não só em razão da pandemia, mas logo que nós ingressamos lá em março desse ano, nós já tínhamos um projeto de digitalização de todos os serviços do Detran. Isso está a pleno vapor. Como eu falei aqui anteriormente, já temos algo em torno de 30 serviços já digitalizados e a fila já foi completamente eliminada. Nós temos alguns serviços que demandam, obviamente, a presença do cidadão, que ainda precisam de algumas adequações. Por exemplo, o serviço hoje que nós temos alguma fila, só que é uma fila virtual, é
o serviço de vistoria. Nós fazemos, a média do ano passado eram de 22 mil vistorias. Este mês de novembro, que se encerrou ontem, nós fizemos 25 mil vistorias, ou seja, nós fizemos mais vistorias em novembro de 2020 do que em novembro de 2019. Mesmo assim, em razão da pandemia, ainda há uma certa demanda reprimida e nós esperamos resolver com gestões. Porque eu costumo dizer o seguinte, na administração pública, muitas vezes, busca-se aumentar efetivo, digitalizar, mas tem o elemento de gestão. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma gestão para aumentar a quantidade de vistorias por vistoriador. Como eu falei anteriormente, em novembro de 2019, nós tivemos 22 mil vistorias. Em novembro. Em novembro de 2020, nós tivemos 25 mil vistorias. Aumentamos a quantidade de vistorias, apesar da redução da quantidade de vistoriadores. Ou seja, alguns vistoriadores, eles não puderam trabalhar em razão da pandemia porque estão no grupo de risco, algo em torno de 20%. Ou seja, nós aumentamos 10% no quantitativo de vistoria, apesar da redução de 20% na mão de obra. E como conseguimos fazer isso, alcançar esses números? Aumentando a quantidade de vistoria por vistoriador. Antes, cada vistoriador fazia, em média, 12 vistorias. Hoje, eles fazem, em média, 20 vistorias. Então, fizemos uma compensação e ainda aumentamos o quantitativo global. Essa questão da digitalização é inevitável, está acontecendo em todos os setores. Recentemente, entanto, a gente viu alguns casos de ataques a servidores do governo federal, do judiciário, até que no GDF houve uma tentativa que foi barrada, mas houve. O que dá para fazer para também ter segurança, para garantir que o sistema do Detran não seja alvo de fraudes, né? Até porque existe interesse em fazer isso. Infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que planejam, que querem fazer isso. Como é que dá para se proteger? Muito bem. Em meados deste ano, foi deflagrada uma operação em que, inclusive, resultou em prisões de invasões ao sistema do Detran e derrubadas de exclusão de multas ocorridas entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Evidentemente, quando eu assumi, um mês depois, eu já assumi tendo em mente que nós precisávamos reforçar a segurança dos nossos servidores. E foi a nossa primeira ação, foi fortalecer o sistema de segurança da tecnologia. E fizemos isso. Montamos uma verdadeira sala de guerra para combater qualquer espécie de fraude, o que conseguimos de forma exitosa, em que não houve até hoje nenhuma invasão que resultou em prejuízo ao Detran. E essas invasões a que você fez referência, tanto na esfera federal quanto na esfera local, inclusive o sistema de tecnologia central do Distrito Federal ficou fora do ar quase 2 dias. Nós, do Detran, conseguimos manter em atividade, não ficamos nem um minuto fora do ar, permanecemos no ar prestando serviço ao cidadão. Então foi um grande teste para nós do Detran, em que nós apostamos muito na segurança e essa segurança veio essas tentativas de invasões vieram como um teste para nós. E aí você vai me perguntar, mas diretor, houve tentativa de invasão? Houve. A média é de 2.000 tentativas por mês de invasão ao nosso sistema. Todas elas foram frustradas. Isso vai ter que ser uma preocupação constante, né? Não só no Detran, mas em todos os órgãos. Com essa digitalização, não tem como não discutir isso, né? E, diretor, a gente, além do impacto da pandemia na oferta do serviço, também houve uma preocupação em cuidar dos servidores, né, em todas as áreas, em garantir segurança, em tirar o grupo de risco da atividade, mandar para casa, e também das medidas sanitárias dentro dos próprios órgãos. Como é que foi no Detran isso? Desde o início, a primeira coisa, dia 17, houve o decreto do governador em que suspendeu as atividades dos órgãos públicos, dentre eles o Detran. Obviamente, o policiamento continuou em atividade. Naquele momento, todos recordam, nós ficamos o mês de março, a segunda quinzena de março, o mês de abril todo e a primeira quinzena de maio, com os serviços basicamente suspensos.
Mas o Detran, já a partir da primeira quinzena de maio, já iniciou a abertura dos seus serviços. Inicialmente, nós abrimos, por exemplo, serviço de retirada de veículos que estavam apreendidos, posteriormente, vistorias nas concessionárias. Num passo seguinte, nós trouxemos de volta as atividades de aulas online para quem precisava para ter o seu processo de habilitação com seu curso normal. E as últimas ações que nós tomamos de retomada de atividades foi relacionada às aulas teóricas, às aulas práticas e os exames práticos. Foram as últimas ações, juntamente com as vistorias. Então, esses serviços todos vieram sendo retomados gradativamente, inicialmente com uma capacidade de apenas 30%, posteriormente 50%, e agora nós estamos com a capacidade de trabalho algo em torno de 70%. E por que não 100%? Porque tem as pessoas que estão em grupo de risco. Algo em torno de 20%, 25% das pessoas do grupo de risco, essas pessoas estão em casa em teletrabalho. O que não prejudica a produtividade final do Detran, em que aqueles que estão em teletrabalho fazem o trabalho de retaguarda. Então, se você faz a vistoria, é um trabalho presencial, o vistoriador tem que está presente, mas ele repassa a documentação para quem está em teletrabalho. Então, nós não só conseguimos manter os padrões de produtividade do ano de 2019, como nós superamos todos os números de 2019. Diretor, historicamente, infelizmente, o Detran também foi alvo de denúncias de corrupção, algumas dificuldades, irregularidades em contratos. O que fazer também para garantir que isso não se repita, para que se tenha contratos mais fiscalizados? Está havendo um reforço na fiscalização? Eu resumo a essa observação sua muito bem colocada ao seguinte: basta não fazer corrupção, basta não praticar corrupção. Eu já falei aqui, falei em outros veículos de comunicação, teve processo administrativo de contratação que eu reduzi de 58 milhões para 15 milhões, 43 milhões de economia. Agora, recentemente, semana passada, o aluguel de um imóvel que todo brasiliense conhece, que é o imóvel apelidado da Vadel, né? O que é a Vadel? É onde fazem as vistorias aqui no Distrito Federal. Já houve acusação de superfaturamento, em que o aluguel lá era 253 mil. Quando eu assumi, estava em 175 mil, ou seja, já houve uma redução, mas mesmo assim, nós não ficamos satisfeitos com esse valor. Eu, particularmente, pessoalmente, entrei na internet, fiz uma pesquisa e fiz uma proposta ao proprietário do imóvel. É um imóvel bom, é um imóvel que atende às nossas necessidades. Lá tem um prédio de 5 mil metros quadrados, em que funciona a nossa gerência de saúde, a nossa diretoria de engenharia e também toda a nossa vistoria aqui do plano piloto. O imóvel era bom. Fiz uma proposta, negociamos, foi uma discussão bem aguerrida e conseguimos reduzir agora, recentemente, para 150 mil. Ou seja, 15% menos do dinheiro do cidadão, que vai ser gasto com educação, que vai ser gasto com melhor sinalização, que é esse o objetivo de qualquer gestor público. Ou seja, respondendo objetivamente à sua colocação, basta não praticar corrupção para que aqueles mal intencionados sequer se aproximem do órgão. Então, hoje, eles têm um certo receio do Detran, e isso tem feito com que empresas que não eram bem intencionadas sequer participem dos processos licitatórios do Detran. Tivemos exemplo clássico, inclusive, nesse ponto, em que nós começamos a apertar algumas empresas que lá se encontravam e elas literalmente pediram para sair. Ou seja, disseram: olha, nós não temos intenção em renovar o contrato. Temos um caso clássico em que o contrato poderia ser renovado por mais um ano. Nós do Detran precisávamos daquele serviço, mas como nós apertamos os processos de execução do contrato e de fiscalização do que era pago com dinheiro público, eles simplesmente pediram para sair e não renovar o contrato. Então, repetindo e concluindo, basta não ser corrupto. Diretor, quando o senhor veio aqui em setembro, o senhor citou também algumas mudanças nas estruturas físicas, né? Alguns locais que precisavam de reforma, algumas reformas estavam em andamento. Como é que está isso também agora? Nós fizemos visitas a todos os postos, né, de atendimento do Detran, verificamos alguns que precisavam de reformas. Braslândia, por exemplo, nós conseguimos adquirir
um terreno para construir um novo posto, que é uma comunidade muito carente. As condições até sanitárias do local eram e continuam sendo muito precárias, então nós pretendemos construir e nós temos um projeto de unificar todos os pontos de atendimento do Detran aqui do plano piloto em uma só sede. Então nós temos um projeto ou de aquisição ou de construção, porque hoje nós temos 8 pontos aqui no Detran, aqui no plano piloto de atendimento do Detran. Nós temos a Vadel, que faz a vistoria, nós temos a diretoria de engenharia que fica num prédio, a controladoria nossa que fica em outro. Então, a educação que fica em um prédio separado aqui na Asa Sul, ali perto da UDF. Então, nós temos um projeto de ou construir ou adquirir um imóvel que comporte todos esses setores em um único prédio. Diretor, a gente recebeu aqui uma pergunta de um telespectador. Ele está perguntando por que postos, como citou o exemplo do Recanto das Emas, onde havia vistorias, não está tendo mais. Ele queria entender onde que estão as vistorias, como é que estão funcionando. Muito bem. Nós temos, com a pandemia, nós tiramos a vistoria de todos os postos e fomos voltando aos poucos. Por exemplo, o último posto que retomou as vistorias foi o posto do Shopping Popular, que era bastante utilizado. Então, nós estamos hoje com os postos de Braslândia, Planaltina, nós temos também o posto da Vadel, aqui no plano piloto, que está em funcionamento. Nós temos o Paranoá, que está em funcionamento, e o Shopping Popular. Então, nós estamos com esses 5 postos. Por quê? Por causa da demanda. Então, algum outro posto que eventualmente atendia antes e não está atendendo, então a gente remaneja para esses 5 postos. Mas deve voltar todos em algum Sim, outro? vão voltar todos. Um projeto importante também que está em andamento é o da CNH Social, né, que permite que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso à carteira de habilitação de graça. Como é que está? Como é que está o processo? Está em regulamentação? O Detran sempre foi visto, e a gente tem que mudar essa concepção, sempre foi visto como um órgão, uma entidade que fiscaliza e multa. Como eu sempre falo, o Detran não administra carros, administra pessoas, consequentemente vidas. Então nós temos uma responsabilidade social muito grande com a educação do cidadão, aquele que anda de bicicleta, aquele que anda a pé, aquele que anda de motocicleta, aquele que anda de carro, aquele que trabalha usando um carro, um caminhão, um ônibus, todos eles são administrados pelo Detran. Então nós temos uma responsabilidade social de grande repercussão. Todo mundo que está nos ouvindo agora tem algum interesse em alguma coisa relacionada ao Detran, evidentemente. Então, dentro desse contexto, nós buscamos, na nossa administração, assumir essa responsabilidade social com a educação e não poderia deixar de trazer aqui a questão relacionada à CNH Social. O governador Ibanez Rocha, ele aprovou, junto ao Legislativo, conseguiu aprovar, junto ao Legislativo, a CNH Social, que é para aquelas pessoas vulneráveis. Uma CNH, para você obter hoje, você vai ter um custo em torno de R$2.000. O que pode, para um cidadão que tem o seu emprego, pode parecer pouco, porque ele divide em 5, 6 vezes, aí ele consegue pagar com certa facilidade. Para quem está em estado de vulnerabilidade, é muito valor, ele jamais terá esse valor. E dentro do Detran incumbiu o quê? A responsabilidade, isso pela lei, a responsabilidade de custear esses valores. E nós encaminhamos ao governador Ibanez Rocha uma minuta de decreto que a Casa Civil fez as devidas adequações e foi assinado, isso já no mês passado, no dia 8. E nós nos comprometemos ao governador e toda a sociedade de até o dia 8 de dezembro já iniciar as inscrições dos cidadãos. E isso é muito sensível, Alexandre. Por quê? Porque nós reparamos que nas nossas blitz, as abordagens a motociclistas, quando nós paramos os motociclistas entregadores, os motofretistas, muitos deles não têm carteira de habilitação. Porque ele consegue juntar R$2.000, ele fica na dúvida, compro uma motocicleta para ser entregador ou eu vou tirar minha carteira de habilitação primeiro?
ele vai para a sua sobrevivência e muitas vezes não consegue concluir o processo de habilitação. E é um trabalho que ficou muito importante agora na pandemia, exatamente, que trouxe muita gente. E nós vamos, exatamente, aumentou o quantitativo de pessoas nessa atividade, exatamente por causa do desemprego. Antes da pandemia, nós tínhamos 11 milhões de desempregados, hoje nós temos 14, 15 milhões. Então, a repercussão é muito grande. Nós vamos entregar algo em torno de 3.000 habilitações pelo processo e pelo programa da CNH Social. É um programa de governo, é um programa do governador Ibanez Rocha, é um programa que vem ao encontro da nova dimensão que o Detran tem perante a coletividade e toda a sociedade, obviamente, vai sair ganhando. E a atividade econômica, né? Ou seja, são 3.000 processos de habilitação em que clínicas médicas, em que CFCs, que são as autoescolas, não teriam essa receita. E essa receita vai sair do bolso de quem? Do bolso do cidadão. Eu sempre destaco muito, não é o Detran quem está pagando, é o cidadão. Quando nós pagamos os nossos impostos, nesse caso, quando nós pagamos pelo serviço do Detran, parte retorna para a sociedade, nesse caso, mediante a CNH Social. Você tem mais trabalhadores qualificados também, né? Porque a gente hoje tem no DF um número alto de desempregados, mas também se você acessa, por exemplo, o sistema da Secretaria do Trabalho, tem diversas vagas que não conseguem ser ocupadas porque as pessoas não têm a qualificação suficiente para isso. Exatamente, é o famoso círculo virtuoso, né? Nesse caso, por quê? Porque quando ele obtém a CNH Social, ele obtém um emprego com mais dignidade e a sua família vai ter melhores condições e isso gira de uma forma positiva muito bom para toda a sociedade. Falando sobre educação que o senhor citou, tem um projeto também de sinalização educativa nas faixas de pedestre, né? Como é que está sendo? Onde estão acontecendo essas ações? Exatamente. Nós temos no nosso projeto, na nossa programação de gestão, uma atenção especial com a educação. E a faixa de pedestre, que é um patrimônio do brasiliense, né, se transformou nesse patrimônio, graças a Deus, ela faz parte de um dos nossos maiores projetos, que é o quê? Educação para a travessia na ponta, lá na faixa de pedestre. E o que é que nós já fizemos? Iniciamos um projeto piloto de sinalizar com a sinalização horizontal, só para o cidadão ficar esclarecido, a sinalização horizontal é aquela que é no próprio pavimento, não é isso? Fazer uma sinalização adicional, porque toda a faixa de pedestre tem a placa, não é isso? Vertical. Nós estamos agora aplicando um adesivo em que já fizemos um teste, fizemos um piloto em 69 faixas de pedestre. Ali próximo ao DF nós já colocamos aqui na primeira avenida do Sudoeste, colocamos em Ceilândia, colocamos em Taguatinga, colocamos o Gama. O cidadão vai ver poucas, por enquanto, porque elas estão diluídas em todo o Distrito Federal. Mas foi muito aprovada, inclusive as próximas serão um pouquinho maior, que são as adaptações que nós precisamos fazer, elas serão um pouquinho maior e em 2021 iremos aplicar mais 400 novos adesivos dessa natureza. 2022, mais 400. A gente teve recentemente alguns casos de atropelamentos, também alguns acidentes com ciclistas. Qual o caminho para resolver isso? É a educação? Porque geralmente são acidentes que ocorrem por falha de algum dos lados. No caso dos ciclistas, muitas vezes os motoristas não respeitam as regras, não veem o ciclista como parte do trânsito, né? Nós nos habituamos, sempre que tem um acidente aéreo, nós nos habituamos a escutar que nunca é um fato só, é uma conjugação de elementos. Em qualquer acidente também é uma conjugação de elementos. No caso do ciclista, eu particularmente sou ciclista, então eu tenho um olhar muito atento para isso, educar o ciclista, educar o motorista, educar o pedestre. Todos eles têm que estar muito educados, ou seja, muito preparados para compartilhar. Porque nós temos um veículo com no mínimo 1.000 quilos, uma bicicleta com 10, 15, 20 quilos. Então é muito desproporcional. É certo que o Código de Trânsito determina que o maior cuide do menor, mas esse maior, ele precisa ter a consciência da responsabilidade que ele tem. Você vai em grandes centros urbanos no mundo, nem sempre tem uma boa sinalização, mas tem a cultura do respeito ao pedestre, tem a cultura do respeito ao ciclista. Como eu costumo dizer, você que está no veículo, que vê um pedestre ou vê um ciclista
errado na sua forma de se deslocar, não é por isso que você vai colocar a vida dele em risco. Você pode até reclamar, mas jamais colocar a vida dele em risco. Então, esse compartilhamento dos espaços urbanos, ele tem que nascer de um processo educativo muito forte. Agora, à tarde, inclusive, eu vou receber os representantes dos ciclistas, Rodas da Paz, nós vamos bater um papo, nós vamos conversar, exatamente para nós intensificarmos o processo educativo no Distrito Federal. Mas, paralelo a isso, nós temos que ter também vias urbanas preparadas para receber todos e não apenas carros. Falando também sobre a CNH, voltando um pouco no assunto, existe uma mudança em relação ao vencimento, né, o prazo para renovação. Como é que está agora? O cidadão no ano 2019, um ano que nós queremos esquecer em breve, né, Alexandre? À medida que ia vencendo as suas habilitações, ele ficava sem saber o que fazer. O que fez o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito? Ele suspendeu o prazo de validade de todas as habilitações. Agora, no dia 20 de novembro, foi publicada a resolução número 805, que entrou em vigor no dia 1º de dezembro, ou seja, hoje, retomando os prazos. Ou seja, em tese, todo cidadão já teria que correr atrás das suas renovações de carteiras. Mas, não, essa resolução fez um escalonamento. Quem teve a sua CNH vencida em janeiro de 2019, ele só precisa fazer a sua renovação em janeiro de 2020. Quem teve o vencimento em fevereiro de 2019, ele vai ter que fazer a renovação até fevereiro de 2020 e assim sucessivamente. Ou seja, quem está com o seu vencimento de carteira de motorista em novembro de 2020, ele só precisa renovar até novembro de 2021. Quem vence em dezembro de 2021. Diretor, um problema muito sério que a gente ainda tem, infelizmente ainda tem, é a mistura de direção com álcool, também o uso do celular que se tornou um problema recentemente. O fim do ano está chegando e se torna uma preocupação ainda maior porque os números aumentam, as festas e tudo mais. Como é que vai ser a fiscalização? Como é que está sendo a preparação das operações para esse momento? E o que dá para fazer também, além da educação, que nesse caso é muito importante? Nós, DETRAN, como eu falei, nós ficamos com um período de quase 3 meses com as atividades suspensas, menos policiamento. O policiamento, no que diz respeito especificamente à alcoolemia, ficou apenas 45 dias sem essa atividade, sem essa fiscalização. A partir de maio, nós retomamos o processo de fiscalização. E quando você elimina esses 45 dias que o DETRAN não fez campanhas e não fez blitzes de alcoolemia, você verifica que o número proporcionalmente de blitz que nós fizemos e de autuações do uso de bebida alcoólica foi superior a 2019. Ou seja, nós intensificamos nos últimos 3 meses as blitz, a fiscalização, e não será diferente no mês de dezembro. Por quê? Porque mudamos um pouco o foco. Antes eram mais os bares. Hoje nós temos ainda aquele cidadão, apesar dos bares já estarem abertos, nós temos um cidadão que bebe muito em casa, convida os familiares, os amigos e saem muitas vezes sob efeito do álcool. É uma blitz mais complexa, porque ela é mais diluída em todo o território do Distrito Federal, mas o DETRAN está promovendo blitz e também processo educativo para que isso não ocorra. Diretor, infelizmente nosso tempo acabou, sempre tem muito assunto para falar do DETRAN, mas muito obrigado pela entrevista. O CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela companhia, amanhã estamos de volta, tchau!